Olá, pessoal, tudo bem aí? Dessa vez a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente. A gente está aqui numa mesa redonda, que é um pouco retangular, mas a gente vai discutir temas e temas que estão quentes para a gente aqui no dia a dia. Temas que muitas vezes a gente tem ouvido bastante e que vale a pena a gente trazer para vocês aqui e a gente conversar muito sobre isso. Qual que é o tema? O tema é sobre o protagonismo de TI. Por que a gente fala sobre isso hoje? Porque em muitas relações comerciais que a gente está tendo, a gente está sendo abordado sobre isso. Então a gente está desenvolvendo uma linha de raciocínio sobre isso e está aprendendo mais sobre esse tema. Inclusive, para falar sobre esse tema do protagonismo de TI, a gente trouxe um convidado super especial aqui, que aí eu sou suspeito de falar, porque eu sou fã dele e vou deixar ele se apresentar aqui para a gente. Olá, pessoal. Bem, eu sou o Ricardo Avigro. Atualmente estou na liderança da Ser Mais Digital ali na parte de operações e tenho aí uns 20 anos já atuando aí com tecnologia, com pessoas, com desenvolvimento. E a maioria das pessoas que me conhecem sabe, sou apaixonado por moto, tenho 2 filhos, adoro viajar e adoro também o meu trabalho e lidar com toda essa loucura que é TI e pessoas. Que maravilha. Então vamos lá para o tema central, né? Bom, a gente tem 3 pessoas aqui, a gente vai trocar ideia sobre isso, mas aí é a opinião de cada um, assim. O que é o protagonismo de TI? O que a gente está vendo? Como é que é isso tudo? Legal. Vou começar dando a minha visão aqui sobre o protagonismo do TI. Porque TI, né, tecnologia da informação, para que existe a informação? Para que existe os dados processados e tudo mais? Tudo isso é para dar algum tipo de vantagem para o negócio. A maioria dos negócios hoje, se não talvez a totalidade, tem alguma coisa de tecnologia da informação, tem algum sistema interno, ou às vezes o próprio produto ele é a tecnologia. Então, se o produto é tecnologia ou a tecnologia é utilizada internamente, como que eu faço essa tecnologia dar uma vantagem para o negócio? Não é porque o que é uma TI que não é protagonista? Uma TI que ela é fechada, uma caixa preta, porão, né? São sinônimos que a gente ouve. TI caixa preta, TI porão. Cara, eu vou passar por debaixo da porta as demandas, eu só espero que aqueles caras estejam fazendo. Vou brigar com eles quando eles atrasarem, vou encher eles de um monte de coisa porque eles não entendem direito o que eu peço. E aí você vê como que aquela TI que é mais operacional, que é uma TI que está mais fechada, ela gera pouco impacto no negócio. Então, para você conseguir mexer um ponteiro do negócio, você tem que colocar um grande dinheiro. E geralmente dentro da máquina aí são pessoas não baratas, né? É uma área não barata. A TI protagonista é uma necessidade do negócio de conseguir traduzir muito bem essas regras de negócio e ter uma área parceira que consiga dar essa vantagem competitiva. As empresas que conseguem ter essa sinergia com a TI, elas estão despontando drasticamente na frente, né? Bastante. Eu acho que assim, a TI teve o protagonismo tempos atrás, então ele era a referência, ele puxava, né, as iniciativas, o negócio, e aos poucos foi perdendo isso. Então aí a área de negócio começou a olhar muito mais para negócio e TI foi deixando e foi só respondendo o que chegava ali, né? Então tem essas TIs ultrapassadas onde eu passo o papelzinho por debaixo da porta ali, porque às vezes ele não quer se envolver tanto com o negócio, ele ficou focado, visão que eu tenho, muito na parte de TI ali e recebendo essa demanda e não sendo protagonista não, e o parceiro de negócio, né? Então, eu acho que tem que ter essa parceria. E aí, como ele não olhava tanto para negócio, falando da TI, negócio precisou, eu preciso crescer, eu preciso evoluir aqui o produto. Então, tem um pouquinho disso e aí, obviamente, ele vai ficando ali para trás e vai sendo só um demandado ao invés de estar ali na parte estratégica, né? Então, é o que a gente vê bastante. Não é. No começo do ano, eu participei do TDC, que falava muito de IA. E aí e no TDC eu fui convidado a fazer um painel lá dentro. E eu falei bastante sobre essa questão de protagonismo de TI e eu vi muita surpresa e até um pouco não sei se medo ou algum tipo de emoção ali na galera quando eu trouxe esse tema. E eu acho que a gente está num momento, inclusive para você que estava no TDC, a ideia era essa. A gente está num momento que a IA está bombando aí, está tudo acontecendo, e que a TI pode assumir o seu papel de protagonista nisso tudo. Então, está tudo
favorável para esse negócio acontecer, para que você sente à mesa como TI, como pessoa de TI, e discuta isso tudo com a galera de produto, de negócio, de marketing, com todo mundo que faz a empresa acontecer, porque muitas vezes a TI fez isso tudo que vocês trouxeram aí, ficou mais para o lado, ficou mais quietinha, mais na dela, perdendo um pouco do protagonismo que teve no passado, que eu também acredito. Então, acho que a gente está vivendo esse momento do, assume que vocês são espetaculares mesmo, a TI é boa, a galera de TI é trabalho, é entrega, e senta numa cadeira importante na organização como um todo, porque, vai fazer a diferença no produto e principalmente no retorno, investimento, vendas e tudo isso que está relacionado a uma empresa. Eu vou colocar um complemento aqui para a gente discutir. Nas nossas experiências, a gente conversa com muito a liderança de TI, né? O que vocês veem que são os principais erros que as lideranças, principalmente, cometem que não faz transformar? Porque um líder está lá, ele não acorda de manhã e fala assim, eu não vou ser protagonista na TI, não, né? Não, eu vou aqui só fazer o meu trabalho. Acho que muitas vezes acontece que ele não consegue perceber, ele não consegue resolver um monte de coisas internamente. Isso faz com que ele entre num ciclo vicioso. Então, ele hoje ser uma TI operacional, ela é um pouco de consequência também. O que vocês veem de erros, de dicas que poderia dar para que esse líder pudesse falar assim, poxa, vou começar agora a ser protagonista, né? Eu vou dar o meu primeiro passo. Eu já vou até falar a minha primeira sugestão aqui para até para vocês pensarem um pouquinho. É um de cada? Sim, né? Pode ser? Vocês tem aí, pode começar. Não, pode falar. Tá, eu tenho um aqui que eu vejo muitas vezes, essa demanda por entrega ela é muito grande. Demanda por entrega, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E muitas vezes o cara não consegue gerir muito bem essa entrada de demanda. Ele não consegue fazer muito bem esse filtro. Então, você vai lá para um planejamento trimestral, por exemplo, ou você vai, não sei qual que é o modelo de governança das empresas, às vezes variam, mas geralmente você tem que planejar um ciclo. E naquele planejamento de ciclo, já entra um monte de coisa torto, já entra um monte de coisa mal definido, e aí, automaticamente, ele começa a estar devendo. Automaticamente ele está devendo e conforme vai passando os dias, vão aparecendo novas demandas. Ter algum tipo de gestão de demanda que você consiga voltar para o negócio e falar assim, ó, negócio, você pediu A, B, C, D. Só que a meta da empresa está indo para lá. Cara, vamos discutir um pouco a priorização para a gente conseguir colocar em algum tipo de ordem, porque aí eu consigo discutir aquilo que é mais importante, fatiar aquilo que é menos importante. Para mim, essa gestão de demanda é onde acontece o primeiro problema. Porque as coisas já vêm tortas, aí automaticamente ele vira um bombeiro. O líder vai para a operação, começa a tentar resolver um monte de problema, e aí ele já entrou no ciclo vicioso de captar demanda, né? A característica principal da TI operacional. É um ponto. Eu acredito que, assim, o protagonismo dá trabalho. Então, você vai ter que fazer o seu e eu tenho que me virar para ser também o protagonista. Isso dá muito trabalho. E aí você vai comprar, vamos dizer, brigas ou incomodar negócio porque você precisa, de repente, dizer que sim ou não para aquela demanda que o negócio está trazendo ou existe uma promessa muito grande. Então, TI precisaria não ser tão responsível, tá ali de forma mais proativa e estratégico junto com o negócio, mas isso dá muito trabalho. E aí eu tenho uma percepção que talvez o líder que está lá hoje, ele herdou aquela TI já passiva. Então, se a gente olhar para trás, e aí a gente tem uma barbinha branca, a gente tem um pouquinho de experiência, de que vinha de processamento de dados. Então, eu esperava vir aquilo, tipo modo fábrica, então chegava aquilo para a gente tem uma especificação, se deu errado, é o que estava na especificação, estou te devolvendo, você que me pediu errado. Então, tem um pouco disso. Então, tem todo esse acúmulo, e hoje, muitos líderes que estão com esse desafio, eles herdaram isso. Então, para ele sair desse legado que ele tem e ser o protagonista, dá muito trabalho. E aí entra isso que você falou, demandas chegando, ele fala, eu tenho que tratar minhas demandas, eu tenho que estar junto de negócio, então às vezes ele é engolido pelo dia a dia e ele não consegue sair do porão. É onde a gente faz todo o nosso trabalho e ajuda ele a esses caminhos alternativos aí para sair. Ah, boa. A minha linha de casos, né, sobre esse tema é consciência sobre o papel.
Então, eu vejo que muitos líderes, eles são líderes e eles vão fazendo e vai acontecendo, e se tiver bom, beleza, se não tiver bom, não, ok, porque eu tô ali, talvez eu era um especialista que acabei virando líder e tudo mais, e ele não tem essa consciência sobre o que tipo de líder eu sou, que tipo de líder eu quero ser, como eu estou me posicionando hoje. Eu vejo que isso é um erro bem comum que eu pego e que eu converso com as pessoas, porque muitos líderes, quando eu pergunto isso, que tipo de líder você quer ser, ele não tem uma resposta rápida. É uma resposta mais ampla, uma resposta muito mais aberta. Então, demonstra que ele não tem um caminho que ele está traçando para a maturidade. E não é um problema. Talvez ele está nessa maturidade 1, mas a questão maior é não ter a consciência sobre isso, entender que ele precisa buscar mais entendimento, conhecimento, escala, sucessão, delegar e todas essas coisas que vêm acumulados, né, nesse papel aí de liderança, ou que ele está confortável com isso mesmo e beleza, só vamos seguir assim. Também pode ser uma realidade dessa pessoa, mas que um erro comum é a consciência sobre o papel, sim, porque muitos líderes às vezes são até especialistas e não querem ser líderes, né? Eles caíram nessa situação. São líderes de demandas ali, né? De todo esse backlog que está entrando, ele vai liderando isso, mas ele não vai pensar de forma estratégica. É um problema. Não, beleza. Aí, acho que a gente pode falar agora de características positivas da TI protagonista. Quem começa? Não vou começar de novo, não. Eu posso falar, então. O que eu vejo de uma TI protagonista é uma TI parceira, principalmente. É uma TI que faz parte dali do planejamento estratégico, ela está acompanhando e está muito próximo de negócio e muitas vezes puxando as iniciativas, né? Então, você trouxe ali, falando sobre AI, então, como ele traz isso, como ele impulsiona, né, o próprio negócio. Hoje a gente se preocupa um pouco de automatizar processos repetitivos, então como que a gente alavanca o negócio com o uso da IA? TI poderia ser e pode ser facilmente o protagonista disso. E aí um recado para todo mundo que está vendo a gente, assim, vou levantar uma bandeira aqui. IA é da TI, gente. TI, assumam isso, assumam isso. Tem muita coisa que dá para se usar e você, TI, tem que liderar essas frentes de IA dentro da organização. Faça com que isso seja parte das ferramental que você tem ali dentro. Falo por último a minha característica. Não, legal. Ó, eu conseguiria listar aqui umas 10 características, tá? Se a gente puder fazer até 2 rodadas aqui, iria fácil aqui, porque uma característica que eu vejo em alguns lugares que eu vi a TI realmente bem protagonista é que ela tinha um pré-requisito que ela cumpria muito bem, que era um controle interno. Ela tinha um controle de demanda. Porque não adianta também você falar assim, eu vou discutir um negócio, mas você não sabe olhar para dentro e falar se o time está produtivo ou não está produtivo. Você não ter dados para conseguir dizer como está a qualidade das suas entregas. Não adianta. Então, assim, tem um pré-requisito que é governança interna, gestão de informação, de dados. Como é que eu deixo aquela máquina realmente produtiva com indicadores? Porque aí sim eu consigo deixar a máquina mais independente internamente, eu consigo ir discutir o negócio. Se a gente não tem essa organização, essa escala do trabalho interno, esses dados, automaticamente você sempre está apagando incêndio. É natural você apagar incêndio. Então, o líder ali que conseguia criar máquinas, que não é o líder herói, é o líder mais protagonista, automaticamente sobra tempo. Então, para mim, foi uma característica. Ter dados, ter controle. E não é fácil. Não é fácil saber... a gente pode até discutir em algum momento aqui. Será que as minhas pessoas estão produtivas? Será que elas estão em 2, 3, 4 empregos e ninguém está sabendo? Isso, até porque muitas vezes a gente, como TI, a gente é auditado sobre essa questão de indicadores por outras áreas. E aí outras áreas vêm, audita a TI e fala assim, você não está bom. E aí a gente fica como? Falando, pô, eu tô bom sim, eu tenho os meus indicadores que demonstram realidade, não sei como é que você tá me medindo aí, mas eu dentro de casa eu consigo justificar o quanto a minha vazão tá acontecendo. E aí nessa linha, minha característica de uma TI protagonista é uma TI que consegue vender as próprias ações. Então, eu fiz algo, eu tenho a propriedade sobre esse algo que eu fiz. Quando for ganhar o prêmio, eu tenho uma responsabilidade sobre esse prêmio, eu colaborei com essa vitória, eu colaborei com essa entrega, eu colaborei com a meta de venda batida, eu consigo demonstrar o quanto do meu trabalho
fez com que a meta de venda, a meta de conversão, a meta de redução de churn ou do que for, aconteceu. Eu consigo demonstrar isso, mas em linhas de fala traduzido, né? Não com techniquez, com a linguagem de negócio, falando assim, ó, eu consigo te demonstrar toda a rastreabilidade do quanto esse meta anual de vendas aí a gente conseguiu contribuir. Acho que é uma super característica de uma TI protagonista. Bom, eu vou falar uma outra aqui então, que na verdade eu já vi um líder nessa característica, um líder de TI que ele conseguia fazer isso daí. Ele conseguia entender como a empresa faz negócio. O líder de TI, entendeu? Como que a empresa faz negócio? Poxa, a empresa faz negócio, ela ganha dinheiro aqui. Então ele já começa a discutir como a empresa ganha negócio. E aí ele consegue traduzir muito bem quais são os principais, vamos dizer assim, drivers, né? Que a área dele gera de impacto no negócio. É um pouco em linha do que o Fabrício falou. O Fabrício falou, acho que de uma forma de comunicação, de venda, que, o TI entrega pra caramba, é o que mais faz. Mas na hora que vai subir no palco, ninguém lembra de chamar. Que acho que foi um pouco do que o Fabrício falou, da comunicação. Exato. Mas essa tradução de você falar assim, peraí, eu vou conseguir ajudar um negócio com disponibilidade, eu ajudo o negócio com time to market, com tempo de lançamento de coisa, eu ajudo o negócio com escalabilidade, eu ajudo o negócio com encontrar erros antes do próprio cliente, eu ajudo o negócio com aquela quantidade de features que eu consigo lançar, dados para tomada de decisão do negócio, que a gente consegue monitorar. Assim, dentro do nosso framework, internamente como empresa, a gente tem mais ou menos, acho que são 9 drivers que, como TI, consegue traduzir as suas competências, a sua cozinha para o negócio. Aí o líder de TI, então, ele consegue entender como o negócio ganha dinheiro e consegue falar assim, olha, o negócio, eu estou te ajudando aqui, ó, porque o produto está ficando assim, porque eu estou lançando... Ele consegue traduzir muito bem o impacto das coisas que estão sendo feitas dentro do negócio, porque ele entendeu a cadeia de valor do negócio. Por isso que antes ele tem que arrumar a casa para conseguir fazer isso. Isso daí é um desafio grande, mas a gente até teve pessoas que a gente chamou aqui, não vou lembrar agora direito quem falou, mas falou assim, ó, eu criei uma equipe, a equipe está entregando e eu consigo ficar conversando com o negócio toda hora para demonstrar esse impacto no negócio. Uma outra questão da TI, eu acho que é a própria gestão de pessoas. Então, tudo isso que o Antônio trouxe de entregas, de impulsionar o negócio, de entender o negócio, eu acho que você precisa ter um time que performa bem. Então, ter um time que entrega e um time que, principalmente, né, que conheça do produto, do negócio. Então, ele não está simplesmente fazendo algo por fazer. Ele sabe que aquela pequena ação que ele está fazendo está ligada a uma estratégia, a estratégia da empresa, ele está ligado ao produto principal. Então, eu lembro, isso marcou, assim, de um insight que me trouxeram, que estava uma pessoa lá vocês já devem ter ouvido, inclusive, no São Luís, e a mulher estava lá, eu acho que era no São Luís, era um hospital, enfim. E ela estava limpando o chão lá e perguntaram o que ela fazia, e ela falou que ela salvava vidas. Então, assim, o simples fato dela estar limpando o chão, ela sabia que aquilo era importante para tudo que estava acontecendo. Então, toda a cadeia, né, de valor, ela está toda amarrada, sincronizada, e todo mundo sabendo o seu papel ali. Uhum. Então, eu acho que isso, o líder de TI trazendo isso ali para a área dele, ele consegue muito conectar com o negócio, e aí ele consegue, de fato, ser uma TI protagonista, né? Não, legal. E até nessa tua linha, Ricardo, tem o próprio ponto do desenvolvimento da galera, né? Do quem está na TI. Muitas vezes existem especialistas de sistemas que têm 20 anos, que têm não sei quanto tempo fazendo a mesma coisa. Será que essa pessoa não pode fazer outras atividades, procurar outras habilidades e se desenvolver para continuar sendo em movimento, em progresso? Porque isso faz com que o todo se atualize, para não ficar uma TI defasada, correndo atrás e tudo mais. Então, acho que essa questão do atualizar as pessoas, tá? Ter atenção sobre qual que é a responsabilidade de cada um, o que vai mudar com o IA, com sei lá o que está chegando aí, é uma coisa muito boa. Com certeza, eu acho que isso pega bastante, até porque a gente falou, né? Antes era
a área de processamento de dados e hoje é uma TI, essa TI tem que ser estratégica, né? Então, o profissional, e a gente viu isso, a gente acompanha, o profissional ele também tem que evoluir. Então, como a gente cuida dessas pessoas, como que a gente faz elas evoluírem e, principalmente, como a gente retém aqueles talentos, né? Então, eu acho que também isso é um desafio e faz com que a TI, ou a empresa como um todo, fique impulsionada com isso, né? Então, acho que ajuda bastante. Legal. A minha característica talvez é um pouco polêmica, mas eu vou trazer aqui. Sempre, né? Que é a própria questão de terceirização. A maioria das áreas de tecnologia que eu já trabalhei, que eu já participei, ou tive algum contato, terceiriza alguma coisa. E muitas vezes, essa terceirização, ela é deixada de lado. E não tendo um foco importante, porque existe uma grana sendo gasta ali, o nível de serviço sobre essa terceirização tem que ser levado em conta, tem que estar em alto nível, em alta performance, assim como o time que está dentro de casa. Muitas vezes existem consultorias que ficam ali, aí guardem as palavras, mas numa sangria sobre as pessoas que estão lá, talvez até nem tratando bem, as pessoas estão alocadas dentro do cliente, dentro dessa empresa, que faz com que se contamine o ambiente como um todo. Então, eu vejo uma TI protagonista que tem essa visão sobre qual é o nível de serviço da terceirização, como é que eu consigo ser mais exigente com essas linhas de terceirização e fazer com que essas terceirizadas sejam parceiros estratégicos e realmente impulsionem a TI e não estejam ali mais passivas e somente no cantinho delas lá. Que faça parte, né? Isso é difícil também, porque é o que você falou, eu já passei no lado da terceirização e às vezes você é tratado de uma forma diferente e às vezes você é tratado como um time. E quando você não tem essa distinção, isso funciona muito melhor. Então, que as TIs comecem a tratar de uma forma igualitária ali, no sentido até de metas, de desempenho, de olhar mesmo, que aí você impulsiona. Você não tem silos dentro da sua própria TI. Uma dificuldade que eu tive quando eu estava nessa cadeira, né, como um líder de TI, eu sentia às vezes até um pouco solitário, assim. Porque, de um lado, eu recebia uma série de demandas que vinham dos executivos, o time estava desconectado do negócio e, automaticamente, eles estavam em outra vibe. Então, se eu tentasse passar pressão para eles, era ruim, porque, pô, como você está passando pressão para mim? E aí, na hora que eu ia nas consultorias, elas tinham um discurso lindo e maravilhoso, mas, no final do dia, cara, a realidade não era aquilo. E eu sentia que eu estava ali no meio, comecei até certo ponto a entrar em certo nível de estresse, fui procurar ajuda psicológica para tentar entender como eu lidava com aquela situação, e era uma empresa do ramo de saúde, foi interessante, como eu fui procurar psicólogo quando eu estava numa empresa, numa liderança executiva no ramo de saúde, porque eu percebi que eu estava extrapolando tudo ali. E como esse líder, ele pode ter, ou ele deveria buscar algum tipo de parceria, pessoas que consigam dar visões diferentes. Cara, se você for por aqui, se você for por ali, você não precisa ficar sozinho. Sim. Essa é uma mensagem muito importante. Eu tive uma fala recente em algum lugar que eu não me lembro, que eu falei exatamente isso. Aí, líder que está vendo a gente, você não está sozinho, não precisa ficar sozinho. Eu sei que isso daí é um comportamento que se repetiu por muito tempo, mas agora, em 2025, existe ajuda, existe apoio, existem empresas que podem te tirar desse ambiente solitário e te colocar num ambiente muito mais colaborativo. E que você também tenha a mentalidade que você não vai ser exposto por isso. É muito sobre você fazer parte de um ecossistema. Acho que a área de TI pode se ajudar muito mais como TI e talvez quebrar um pouco da competitividade, porque eu sempre vejo frentes e pessoas de TI competindo umas com as outras, quem é melhor do que ninguém pode mostrar fragilidade, porque lá vai tomar meu emprego, e não é sobre isso. Acho que a gente pode se unir um pouco mais como segmento de tecnologia da informação e ajudar, todo mundo vai errar, todo mundo vai cair, quando cair, vamos estender a mão para essa pessoa aí, porque uma hora é a gente, outra hora é o outro, a gente encontra todo mundo sempre nos mesmos lugares, tem oportunidade para caramba, mas acho que pedir ajuda não é uma falha. É isso que eu ia dizer, quando você falou, né, você não está sozinho, se permita, né, ser ajudado, e está tudo bem. Eu acho que todo mundo precisa, de fato, e uma visão externa, porque às vezes a gente está no foco do problema, a gente não consegue
vê, né? Então, alguém de fora, sem aquele emocional diante de todo aquele problema, consegue, de repente, opinar um pouco melhor, ou direcionar, ou ajudar, até baseado em experiências. Então, se permita, de Eu fato, acho que é ajuda. até experimente, né? Experimente essa ajuda, porque na época eu não via algumas consultorias, algumas parcerias de forma. Meu, eu sei que eles vão ali, o cara tem meta para bater, meta para atingir, e ele vai. Por outro lado, a gente percebe quantas empresas, a gente está conversando com empresas toda semana, pelo menos uma, duas empresas, a gente conversa, e o quanto que eles estão preferindo, muitas vezes, algumas boutiques ou alguns trabalhos mais pontuais, porque perde um pouco aquela característica das grandes empresas que vêm, quer, não, vamos fazer um projeto de mulheres. Não, cara, a gente só quer ajudar a sair do outro lado, porque a gente do outro lado também ganha. Eu muitas vezes falo assim, não, cara, me traz seu problema que eu te ajudo a resolver, porque no final eu acabo ganhando também, te dando alguma sugestão e alguma opinião. E aí também é claro, quando você precisar de algum tipo de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Então, acho que se permita levantar a mão E é e pedir pontual, ajuda. né, que você trouxe. Eu não vou reformular a empresa inteira, a TI inteira, ou resolver todos os seus problemas. Vamos fazer pontual, vamos por partes, né? Exato. E não é uma crítica às grandes, né? As grandes são necessárias, assim, Sim. têm um valor inestimável, assim, né? Não é sobre isso. Mas que se abrir um pouco para empresas menores que têm uma proposta de valor diferenciada, pode ser um caminho que talvez as grandes não tenham esse foco tão concentrado. Então, essa mescla pode fazer diferença nessa questão de elevar a TI para esse protagonismo, que é um protagonismo que é extremamente customizado em cada ambiente de trabalho. Assim. Não vai ser o trabalho que foi feito na empresa 1 que vai ser igualzinho na empresa 10. Então, exato. As menores, elas conseguem entregar um valor por conta dessa personalização. Então, Exato. não que as grandes não se importem, mas muitas vezes tem um modus operandi que as menores conseguem ser personalizadas, elas conseguem se importar um pouco mais e tratar de uma forma diferente, né? Que é muito do que a gente faz. Então, eu acho que é isso. Não desmerecendo ou não falando diferença, mas é uma diferença de trabalho simplesmente. Então, eu acho que isso é importante também. Ah, eu vou consultar somente as grandes. Olha para aquela... Qual é a proposta de valor daquela empresa, né? Então, é isso. Experimente, se Olha com permita. atenção, olha com Exato. atenção. Não tem um desdém assim, não vou nem olhar. Olha com atenção, cara. Existem oportunidades e ajudas importantes ali que podem acontecer num bate-papo. Às vezes não é nem na venda. Não vendeu nada, é só Exato. conversar, porque são pessoas que identificaram problemas e estão atuando explicitamente nesses pequenos problemas aí. E não de maneira mais genérica. Outra questão, outro desafio que a gente tem também é a parte de retenção de talentos, né? De como a gente atrai as pessoas, de como a gente encontra pessoas e principalmente como a gente retém essas pessoas. O que vocês enxergam? Como que a gente pode fazer mais ou melhor? É abrangente. Uma das coisas que eu vejo muito e tenho me debatido assim internamente é com o fato múltiplos empregos. É uma realidade no ambiente, no cenário de tecnologia, pessoas que estão tendo mais de um emprego e estão sabendo lidar bem com isso e não estão sabendo lidar bem com isso. Então, eu vejo que talvez não precisa ser um impeditivo de contratação, mas tem que estar dentro desse características daquilo que você quer. Na hora que a gente estiver montando uma descrição de uma vaga, acho que é necessário você falar lá que, pô, não pode ter outros tipos de atuação em outros lugares. Porque se não tiver explícito, as pessoas vão vir com mais dessas características e vai acontecer. Se for problema na tua empresa, pô, coloca, porque você já filtra de cara isso. Se não for problema, saiba gerir isso, porque pode se tornar um problemão dentro do teu dia a dia de trabalho. Eu acho que ninguém, ou talvez a maioria, não vai dizer que tem outro emprego, né? Então, por mais que coloque, eu acho que fica um desafio para o dia a dia de como a gente monitora, mas eu acho que é muito mais de como aquela pessoa está entregando, ou o que ela está produzindo, e aí a gente fala muito disso, mas o que ela está entregando de valor. Porque a gente teve situações que a pessoa tinha 2 empregos e tudo bem, e a pessoa entregava bastante, o cliente gostava bastante, e era um profissional que atendia todas as expectativas, né? Então, como que a gente consegue, ou principalmente, ou identificar, ou lidar com isso, fazer com que, mesmo assim, a pessoa ainda consiga gerar valor?
Legal. Acho que o último episódio que a gente gravou aqui com a psicóloga, a Cláudia, né? Fica a dica aqui do pessoal poder assistir esse episódio, foi bem bacana. Falava muito da importância da gente, ela não falou explicitamente isso, mas da gente falar de soft skills. Porque muitas vezes a gente vai fazer a seleção e a gente vai lá e fala assim, eu quero contratar um cara do back-end. O cara do back-end tem que saber disso, X anos nisso, e mostrar proficiência nisso. Mas, poxa, já antes desse advento aqui da IA, já era normal as pessoas que sabiam resolver problemas. Eu era programador, eu não sabia tudo, mas eu dava de algum jeito, eu me virava ali e conseguia responder. Hoje em dia, ainda mais com IA, a gente tem pessoas que o cara aprende a fazer uma aplicação numa linguagem que ele não sabia em 2 dias. Por quê? Porque ele vai usando um copiloto ali para ele, seja qual for a plataforma. E aí o que falta? Falta o soft skill que a gente não contrata, a gente não discute isso na contratação soft skill. Né? E aí você contrata para hard skill e manda a pessoa embora para soft skill. Então a pessoa realmente está ali, se comunica bem, ela consegue fazer as perguntas corretas, ela consegue passar a visão, ela consegue falar o que está incomodando nela, ela é uma pessoa que é mais fácil de entender as motivações. Tudo isso fica num segundo ou num terceiro plano. E todo o nosso sucesso que a gente teve nas contratações sempre foi porque a gente tem, né, um RH que tem essa sensibilidade de falar assim, cara, essa pessoa vai muito bem dentro daquele lugar. E não é que eu sou melhor do que você ou você é melhor do que eu, mas talvez para uma posição você tem uma série de características de soft skill que vai resolver muito bem e você vai ficar feliz. Né? Dentro da liderança a gente fala de você deixar o funcionário num estado de flow. O estado de flow você tem que dar um desafio para ele que é grande o suficiente, tipo, levemente acima da capacidade dele para que desafie ele. Se for muito desafiador, você já fala assim, cara, não consigo. Se for pouco desafiador, você fala assim, tá muito fácil. Então, você manter aquele cara num estado de flow, né, para ele conseguir estar bem produtivo. Olhar o soft skill, para mim, assim, é mandatório, né? Eu concordo, é o que a gente faz bastante, né? Então, a gente olha muito disso. E já teve situações que é um excelente técnico e aí, para aquela posição, ele não seria o melhor porque precisava falar, precisava desenrolar muita coisa e o perfil dele ele era muito mais introspectivo. Então, a gente não trouxe naquele momento para aquela posição, então a gente trouxe uma pessoa que fazia sentido, porque é exatamente isso. Eu acho que esse, inclusive, é o diferencial. E aí, falando um pouquinho, eu procuro conversar muito com as pessoas, e aí, como a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, eu me preocupo com isso, né? Quem que é a pessoa atrás daquela tela ali? Porque ela tem uma vida, ela tem questões de desafios, tem desejos, tem preocupações, então a gente entender um pouquinho, até para entender o momento dela dentro daquele desafio. Eu posso propor mais desafio para essa pessoa? Não posso, então eu preciso conhecer um pouco mais essa pessoa, né? E aí tem a questão de reter os talentos que nem você trouxe, que essa geração que vem vindo, então é muito do videogame aí, então eles estão acostumados com fases, né? Então, tem um desafio, as fases eu vou passando e, antes na minha época para zerar uma fita de Atari demorava uma eternidade. Hoje o pessoal vai jogar lá, então eles zeram jogos e tudo mais. Eu vejo meu filho lá, terminei o jogo em uma semana de não sei quantas horas. Se você não der desafio para essa geração, eles vão embora. Então, é isso que você falou. Eu sempre vou colocando um pouquinho mais. E a gente, como liderança, como a gente proporciona isso para as pessoas, né? Então, achar esse equilíbrio e vincular ao desafio profissional ali dentro daquele cliente ou dentro daquele projeto. Então, é o desafio que a gente tem aí diário, né? Então, a gente fica sempre... Vai dormir, quando eu consigo fazer no outro dia já acordando, meu backlog está sempre ali de como eu dou desafio para cada um deles. Isso é muito, muito real. Até na minha mente eu construo muito a ideia do momento-reação, assim. Porque quando a gente traz alguém, a gente tem que sacar que momento ela está vivendo e interpretar com o momento que a equipe, a empresa está posicionada. Porque essa pessoa vai ter reações sobre isso tudo. Por quê? Nessa linha é importante pavimentar o quanto que essa pessoa que você está trazendo vai colaborar com a realidade da tua empresa. Talvez essa pessoa fique 2 meses trabalhando com você e saia, vá para um outro lugar. Mas não é que ela é pinga-pinga, não, porque foram uns 2 meses espetaculares que essa pessoa teve com você. Ela entrou para fazer isso mesmo, ela tem essa característica. Então você para de julgar o comportamento do outro e você começa a aproveitar mais o que essa pessoa tem de melhor naquele período que ela vai estar com a gente. A gente tem uma quebra nisso que antigamente a gente contratava para a pessoa ficar para sempre.
Hoje em dia, a gente tem que entender muito mais sobre momento e reação. Pô, meu, nesses 6 meses que a gente tem para frente aí, a gente tem que trazer gente com esses comportamentos aqui. Porque eu sei que esses comportamentos podem evoluir para isso, para aquilo, que são depois desses 6 meses que eu acredito que a empresa vai seguir trabalhando e vai seguir essa jornada. Que aí a gente vai começar a dar esses picos de felicidade nela, e ela vai continuar aqui. Porque a visão da liderança, se ela não está nesses horizontes de planejamento, ela acaba se perdendo. Então, você traz uma pessoa para um desafio que para ela faz sentido naquele momento, ela vai lá empolgada, acaba esse desafio rapidinho, e aí? Acabou os desafios? Ela não vai ficar. Exatamente. Tudo é muito quente, tem muita oportunidade para que ela fique parada, estagnada ali em algo que ela não quer fazer. E acho que um tema aqui pouco falado aí no mercado, né? Inteligência artificial. Ficaram surpresos com essa pergunta. Caramba, o que é isso? O que a IA impacta na visão de vocês aí a questão do protagonismo de TI? Boa. Vai depender muito do uso, né? Eu acho. E eu estava lendo a respeito, né? E eu vejo que a TI, ou mais o mercado brasileiro, por enquanto, a gente está focando muito em automatizar processos, em coisas repetitivas. A gente teve na Febraban, então o banco tem muita coisa repetitiva, muito processo, então eles querem usar para deixar de ter aqueles processos repetitivos, né? Então, eu acho que ok, então você consegue minimizar alguns processos, mas pode ser utilizado para impulsionar de fato o negócio, para você ter respostas mais rápidas, para você ter respostas dinâmicas. Então, trazendo uns exemplos, assim, o próprio Waze, quando faz o recalculando, o Uber com tarifas dinâmicas. Então, assim, eles usam para impulsionar o negócio. Então, eu acho que se TI olhar para negócio de fato e trazer como eu conecto a IA para ajudar a alavancar o negócio e não olhar para, como eu diminuo, aqui eu tenho 20 devs, eu vou enxugar porque aí eu vou pôr um que vai codar mais do que... Enquanto parar de olhar para isso e impulsionar o negócio, eu acho que é uma tendência forte e se destaca bastante. Boa. Nessa ideia de impulsionar negócio, no próprio TDC que eu fui lá, eu participei assim, offline, né, de uma conversa sobre críticas às decisões estratégicas com o IA. E aí eu trouxe uma linha que para mim faz muito sentido, que é sobre isso, impulsionar o negócio. No ponto D, a IA, ela está aí. Quem não está usando IA, a gente viu na Febraban, está para trás. Sim. Então, até a relação a gente foi num evento ontem, a relação de investidores com empresas você tem IA? Tem. Pô, tenho interesse em investir em você. Você tem IA? Não tenho. Não sei. Então, algumas vezes pode acontecer o caso a implementação de uma IA vai vir de cima para baixo, porque, a gente tem que ter algo sobre isso. É a onda do momento, a gente tem que surfar essas ondas aí. Acho que a TI pode interpretar isso de uma maneira positiva e não como negativa, tá vindo de cima para baixo, implementar qualquer coisa aí, e assumir essa questão beleza, deixa que eu vou fazer uma implantação mais compatível com o que a gente tem para impulsionar o negócio. E sair do ponto do somente reagir, ela ser mais proativa e menos reativa nisso tudo, entendendo que com isso ela vai dar uma vantagem competitiva para a empresa como um todo. É isso. É o que a gente ia falar da evolução, né? Então, hoje, se você olhar para uma empresa ou uma TI que não usa a IA, como assim? Estranho. Tem algo estranho. Então, assim, você está ficando de fato para trás? Não, você já ficou para trás. Então, você tem que ter alguma coisa, você tem que estar pensando nisso para trazer para o benefício, né? Então, mais uma vez, eu acho que vai ter a questão dos processos repetitivos ali, faz parte, e isso a gente usa no nosso dia a dia, coisa simples, mas pensar de forma estratégica para alavancar de fato o negócio. Legal. Eu gosto de ver o uso da IA para dentro e para fora. Então, para dentro, a liderança vai ter que implementar eficiências operacionais. Então, não é raro de, por exemplo, não estar tão padronizado como que você vai usar ali um copiloto ou seja qual a IA para o desenvolvimento. O dev usa. Ele usa no computador dele por fora e ele joga. Eu tenho praticamente certeza que ele faz isso pelas conversas que a gente tem com os devs. Todos então, cria uma política interna de eficiência operacional interna forte. Para fora, eu vejo muito necessidade de um letramento.
você ir lá explicar, ensinar para o negócio, porque vai vir um monte de coisa, vai vir um monte de demanda, tipo assim, ó, eu preciso dessa IA aqui, e você vai olhar e falar assim, cara, isso não é inteligência artificial, isso é só sabe, uma casca, é só fingindo. Ou vai vir um monte de demanda e você vai falar assim, mas cara, a gente não tem os dados, a gente não coleta os dados, então não tem como a gente ensinar um modelo baseado no nosso contexto, porque a gente não tem a informação. Então vai vir muito pedido torto, Sim. que você vai ter que conseguir ajudar. Então tem essa camada de letramento, de ir lá e falar assim, olha, isso que você está pedindo não é inteligência artificial. Isso daí que é outra coisa. Muitas vezes, muitos líderes de TI, eu vi que quando eles recebem a demanda, eles já criam uma barreira, assim, eles já entram em reatividade. Não, mas está me pedindo, não faz sentido, eu não tenho dado, vamos esperar 6 meses para eu criar um data lake, fazer não sei o que lá. Cara, você não vai conseguir fazer isso. Então, olha para dentro e faz uma eficiência operacional, um letramento, e tem que ter posições de pessoas, assim, tem que ter especialista de IA dentro, tem que ter um braço seu. Você tem que ter pessoas que consigam te direcionar estrategicamente, porque essa pessoa vai conseguir te posicionar. Então, esses são alguns... Saber com quem falar, né? Às vezes vai ser difícil encontrar alguém dentro de casa, mas você ter pessoas de fora que vai poder te ajudar nisso tudo também é uma coisa importante, porque vai chegar para todo mundo. Chegou, né? E precisa, é o que você trouxe, como eu organizo os dados, como eu organizo as ideias, como que eu preparo tudo isso. Então, você tem que ter alguém cuidando disso, né? Mas tem alguém da infra, tem alguém de rede, tem alguém de banco de dados, tem que ter a pessoa olhando para isso, tratando os dados, sabe? Coletando as coisas da forma que precisa para nutrir essa inteligência e ela trazer benefícios para o negócio. E nesse letramento, fazer a pergunta típica, né? Qual o caso de uso que quer resolver? Qual o problema que você quer resolver? Porque a pessoa quer porque quer resolver um problema com ela, mas aonde você quer chegar? Aí percebe que já é a TI fazendo perguntas do negócio? Sim. Qual o problema você quer resolver? Como isso é importante para você? Qual o ponteiro da estratégia da empresa a gente vai estar mexendo ali com isso? Qual é a tua tese fazer... de negócio? Porque as ideias mirabolantes do negócio são... Tem muitas, né? É muita. Se você não conseguir, aí volta no primeiro ponto que eu coloquei da entrada de demanda. Você vai entrar no ciclo vicioso e isso é ruim pra caramba. Estamos chegando no final do papo, né? As pessoas depois vão colocar os comentários do que achou dessa mesa redonda, retangular, como o Fabrício disse no começo, né? E aí, o que a gente conclui aqui, um momento final sobre o protagonismo de TI? Posso começar? Pode. Bom, uma das coisas que está fazendo muito sentido em conversa que eu estou tendo é que a TI não está sozinha. Não se sinta sozinho, não fique sozinho. Existem muitas pessoas, muitas empresas de tamanhos diferentes que podem te ajudar. Só se abra um pouquinho mais, ouça um pouquinho mais e perceba que estamos em 2025 e que existem alternativas de trabalho e de chegar onde você quer chegar. Bom, eu acho que é um momento de conheça seu time, organize, tenha a governança ali, pegando a ideia que o Antônio trouxe ali de fato, que eu acho que isso faz a diferença, né? Então, e precisa correr um pouquinho lá, a milha extra aqui para ser protagonista dá trabalho de fato. Então, assim, corra, que vai valer a pena ter esse processo organizado e impulsionar cada vez mais, tanto sua TI quanto o negócio. E o que é interessante, né? Eu acho que você vai correr de qualquer jeito, mas corra transformando de algo positivo, que tem uma luz no fim do túnel, procure parceiros e ajuda, porque senão você vai ficar correndo reativo, você vai ficar correndo para entregar e tem estudos falando de como geralmente essa camada intermediária, principalmente na TI, está sobrecarregada, não está mais contente, não quer mais. Então, assim, olha como o protagonismo não é uma coisa tipo assim, eu vou ser protagonista porque eu quero dar um passo. Não, cara, é uma questão de sobrevivência. Busca entender tudo isso que a gente falou aqui e aplicar no seu dia a dia através de uma parceria estratégica, porque aí você sai desse modelo vicioso, desse modelo reativo, e a tua qualidade de vida acaba sendo melhor. Por quê? Porque você alinhou a expectativa correta, alinhou a expectativa dos stakeholders. Então não é uma questão só de, vamos dizer assim, de tendência ao modo, é uma questão até de sobrevivência para você continuar trabalhando da forma correta, né? Então, abrir o olho e falar assim, o protagonismo de TI existe, tem empresas assim, eu e o Fabrício estava conversando outro dia, de 10 empresas que a gente conversa, 8
não fazem ideia. 2, você vê como a vida do cara é diferente. Como ele consegue trabalhar das coisas diferentes. Então, assim, tem um mecanismo para fazer isso. É procurar ajuda mesmo, né? É isso, gente. Então, fechamos nossa mesa retangular de hoje. Espero que a galera que está assistindo, ouvindo a gente aí, coloque comentários, traga feedbacks para que a gente continue com isso ou que a gente remodele isso tudo, sobre sugestões de convidados, sugestões de temas e tudo que você quiser trazer por aí. Antes disso, vamos fazer um fechamento com o Ricardo aqui. Ricardo, como é que a galera te encontra? Como é que a galera puxa assunto com você? Boa. Tá no LinkedIn, Ricardo Avigro, então não tem muito segredo, esse sobrenome aí é muito fácil de achar. Instagram, a mesma coisa, e pode procurar o pessoal da própria Ser Mais Digital também e a gente bate um papo aí no que precisar. Maravilha. Beleza, galera. Deixa os comentários, like, compartilha, aquele recadinho sempre, né? E muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu. Obrigado.